Boa quarta-feira para você, mais um segundo da palavra, todos os dias de segunda a sexta-feira. Nós estamos aqui no segundo da palavra trazendo um momento de reflexão da palavra de Deus, momento de entendermos algumas palavras que podem fazer sentido no nosso dia a dia. E hoje, completando mais um dia sobre hábito. Hábito qual? O hábito da adoração. Tem pessoas que têm a palavra eu sou um adorador, mas o seu hábito de adorador perfeito está um pouquinho fora do lugar. Muitos crentes, empreendedores, acabam se secando espiritualmente. Nem somente os empreendedores, mas pessoas que talvez têm muito tempo seguindo a Deus, seus princípios, se sentem dia após dia esfriando. E isso se torna comum agora. E precisamos aprender que espiritualmente por que isso acontece. Isso acontece porque carregamos o pecado em nós. O pecado nos afasta de uma verdadeira adoração a Deus. O pecado nos afasta de uma verdadeira adoração. E o pior, um pecado escondido. Porque tem pecado que a gente confessa e esquece e está tudo certo. Agora tem outros pecados que a gente torna como um bichinho de estimação. E todos os dias está ali nos perseguindo. E a Bíblia nos fala que o peso do erro não confessado mata o prazer da adoração. Agora faz sentido que se a gente carrega o pecado, todos nós cometendo pecado, nós carregamos isso em nós, é o nosso ser que é pecaminoso. E isso nos afasta de uma adoração perfeita. A Bíblia em Salmos 32, verso 3 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Quando não confessamos isso, aqui vai dar uma referência de um espírito secado. Enquanto calou os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O espírito secado, que não tem mais prazer, que não tem mais sentido em adoração, e isso se torna uma adoração vazia. E isso nos chama a atenção nessa manhã a sermos verdadeiros adoradores, que adora a Deus em espírito e também em verdade. Olha, a culpa acumulada vira incredulidade. Vemos que pessoas que acabam esquecendo e acumulando os pecados, e isso traz em nós algo vazio, que precisamos aprendermos a cada dia mais, melhorar essa questão de pedir perdão, tanto a pessoas, tanto em Deus. Isso não é segredo e nem é uma fala para ninguém, né? Mas já conversei com muitos empreendedores, muitos cristãos que afastaram da presença, muitas pessoas que deixaram falamos ontem sobre essa questão, essa disciplina de pedir perdão pelos nossos pecados, e isso vira um hábito. E o hábito de pedir que essa comunhão possa voltar a nos incomodarmos com estarmos errados. E o Espírito nos incomoda e assim voltamos a uma adoração. E vira um ciclo. Vira um ciclo e precisamos ter constância nisso para que a nossa adoração possa ser perfeita e agradável a Deus. A Bíblia, ela é um manual. Isso talvez você já ouviu falar. Mas a Bíblia, ela é um documento administrativo para a nossa alma. A Bíblia é um manual do ser humano para que a gente possamos administrar as nossas próprias emoções, como nós falamos isso ontem. Estamos falando durante essa semana sobre esse hábito de adoração. E essa questão desse documento chamado Bíblia é para nos trazermos organização das nossas emoções
é para trazer uma organização no nosso ser, para corrigir o que precisamos corrigir e alinharmos com a vontade de Deus. Pegue essa e anote. Anote porque você precisa entender que até mesmo eu mesmo já passei por situações e pensei que eu vou ter que pedir perdão a Deus. Até eu mesmo já passei por isso. Pedir perdão por algo que eu sei que eu errei e falhei. Voltei, pedi perdão, falei com Deus para que essas emoções não tomassem conta, como eu falei ontem, da nossa perfeita adoração a Deus. E para você entender e ficar bem fixado, anote isso aí. E essa você tem que anotar. Primeiro, liste pecados não confessados. Liste os pecados que estão te afastando de Deus. Segundo, entregue verbalmente ao Senhor o que você precisa mudar. Fala com Ele. Ajoelhe em vez de fingir uma adoração, como falamos na segunda-feira sobre isso. Fale com Ele o que precisa ser mudado, tanto nas suas ações, emoções, sentimento, para que esse pecado que está tirando a sua paz possa ser aniquilado, ser tirado da sua vida. E terceiro, peça uma consciência limpa, porque às vezes pedimos o perdão, mas não esquecemos dele. Pedimos perdão e pensamos que o adversário, o inimigo, nosso adversário, está cobrando isso de mim, de você. E Deus, ele quer te dar uma consciência limpa para você chegar até Ele em perfeita adoração. E isso não quer dizer ter perfeição. Volto a dizer. Isso quer dizer que Deus, ele quer te ter uma comunhão com você. Essa é a palavra. Ter comunhão com você. Saber que você precisa dele, que o pecado que te afasta, ele pode tirar isso de você. Esse hábito, essa constância, para ter uma vida de muita paz, de muita prosperidade e uma adoração perfeita a Ele. E para você que chegou até o final dessa palavra, eu preciso que você curta, comenta, compartilha lá, faz aquelas questões, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você ainda não viu, segunda, terça e hoje estamos falando sobre isso. Então, se você não viu as outras lives, está salvo aqui nesse canal. Volta lá e aprenda sobre esse hábito da adoração e o que nos impede de ter uma adoração perfeita com Deus. E até amanhã, às 7h01. Te espero aqui em mais um segundo da palavra. Deus abençoe você e até.